Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de C voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que é da única fase da UBI Feminina de 2024, no nível 1. E o nome dele é Fefe e o Jogo dos Monstrinhos. Só que tem um erro de digitação aqui. Fefe acabou de descobrir um novo jogo de computador chamado Fadas versus Monstrinhos. Nesse jogo, existem as fadas e os monstrinhos que são adversários. Cada fada e cada monstrinho possui uma quantidade de poder que representa o quão forte ela ou ele é. Quando uma fada e um monstrinho se enfrentam, o mais forte sempre vence. Desculpa, gente. Se a fada e o monstrinho tiverem a mesma quantidade de poder, é declarado um empate, isto é, ninguém perde e ninguém ganha. Fefe possui F fadas e irá passar por um torneio onde enfrentará N monstrinhos. No jogo original, cada uma das fadas de Fefe pode enfrentar no máximo um monstrinho, pois as fadas se cansam muito rápido de tanto voar. Ou seja, se Fefe usa sua fada favorita F para derrotar um monstrinho M0, ela não pode usar a mesma fada F novamente para derrotar um outro monstrinho M1. Fefe tem grande talento para modificar jogos de computador usando seu grande conhecimento em programação. Ela então decidiu modificar o jogo original com o objetivo de deixá-lo mais divertido. Em Fadas vs Monstrinhos, versão da Fefe, cada fada de Fefe possui um bônus, nome dado à quantidade de monstrinhos distintos que tal fada consegue enfrentar. Por exemplo, uma fada com um bônus de valor 2 pode enfrentar dois monstrinhos distintos. Fefe está determinada a derrotar o máximo de monstrinhos possíveis na versão que ela criou do jogo. Dados os poderes dos monstrinhos que Fefe irá enfrentar e os poderes e bônus das fadas que Fefe possui, sua tarefa é descobrir quantos monstrinhos Fefe irá derrotar se ela jogar da melhor forma possível. A primeira linha da entrada contém o inteiro N, a quantidade de monstrinhos que Fefe irá enfrentar. Então já vou colocar isso no meu código aqui, ó. 20, quantidade de monstrinhos. É um número inteiro, que é a quantidade de monstrinhos. Perfeito. A segunda linha da entrada contém o inteiro F, a quantidade de fadas que Fefe possui. Também já posso receber isso aqui no meu código. Falta uma vírgula aqui. Pronto. Segunda linha de entrada recebida já. Opa, isso aqui é um ampersand. Aí, agora sim. Segunda linha de entrada recebida. As próximas N linhas representam os poderes dos monstrinhos que Fefe irá enfrentar. A iésima destas linhas possui o inteiro EI, o poder do iésimo monstro. Basicamente, isso está dizendo que os poderes dos monstros estão na ordem que eles estão vindo. Então, o 2, esse 2 aqui é o poder do primeiro monstro, esse aqui é o poder do segundo, esse aqui é o poder do terceiro. Repare que são 3 monstros porque essa é a primeira linha de entrada. Então, já recebi quantidade de monstros aqui. Eita, nice. Recebi a quantidade de monstros. Recebi a quantidade de fadas. Agora as próximas 3 linhas são os poderes dos monstros. Vou receber isso. Vou guardar os poderes dos monstros tudo em um array. Pra ficar mais fácil depois de procurar monstros nele. E aí, o iésimo valor que eu vou estar recebendo é o poder do iésimo monstro, do mesmo jeito que está no enunciado. As próximas F linhas representam os poderes das fadas de Fefe. Então, a gente tem aqui 3 monstros, 2 fadas. Próximas 3 linhas são os poderes dos monstros.
Próximas duas linhas são os poderes das fadas. E as últimas duas linhas são os bônus de cada fada. Que é quantos monstrinhos cada fada consegue enfrentar. Então, a primeira fada consegue lutar contra 3 monstros e tem poder 1. A segunda fada aqui, ela tem poder 3 e consegue enfrentar um monstro. Dentre esses 3 aqui. É assim que a nossa entrada está dividida. Seu programa deverá produzir uma única linha contendo um único inteiro. O número máximo de monstrinhos que Fefe consegue derrotar. E aí essas instruções aqui só estão falando que, basicamente, a quantidade de monstros está entre 1.500, entre 1 e 1.500. Por algum motivo, nunca tem mais fadas do que monstros. O poder de cada monstro está entre 1 e 1 milhão. O poder de cada fada também, entre 1 e 1 bilhão, na verdade. Não, 1 milhão, tá certo. E o bônus de cada fada está entre 1 e 1 milhão. Bom, para receber, então, poder de cada fada e bônus de cada fada, como esses são dois valores que são relacionados, eu gostaria de agrupar eles, certo? E para deixar o meu código mais legível, ao invés de agrupar isso para cada fada, agrupar em um array, eu vou fazer um structzinho, que nós já aprendemos. E aí o nome desse novo tipo que eu vou criar, com base nesse struct, vai ser o struct fada. Esse tipo fada, ele vai ter o quê? Ele vai ter um número inteiro, que é o poder, e vai ter outro número inteiro, que é o bônus. E aí, do mesmo jeito que eu tenho um array de monstros, que no caso vai guardar só os poderes de cada um, eu vou ter um array de fadas, que vai guardar tanto o poder quanto o bônus de cada fada. Então, primeiro, eu vou receber os poderes. Primeiro são os poderes. Então, tudo que eu estiver lendo aqui de número inteiro, eu vou guardar no poder da fada que eu estou olhando agora. E aí, as próximas linhas são os bônus de cada fada. Então, depois de ler todos os poderes, eu vou ler todos os bônus. E aí, com esses dois fors aqui, eu consegui receber tanto os poderes e os bônus de todas as fadas, terminando a parte de receber a entrada do usuário. Então, aqui eu tenho quantos monstros e quantas fadas, que eu usei para receber os poderes de cada monstro, os poderes e o bônus de cada fada. E agora eu tenho que contar quantos monstros eu consigo derrotar. Se eu preciso contar isso, então eu vou criar um contador aqui chamado monstros derrotados. Vai começar em 0. E aí a próxima etapa do meu código é pensar no seguinte: qual a melhor maneira possível de lutar contra os monstros? Essa aqui é a pergunta-chave que eu preciso responder para o meu código produzir a saída certa. Porque se eu quiser derrotar a maior quantidade possível de monstros, isso implica que eu tenho que lutar da melhor maneira possível, certo? E o que seria lutar da melhor maneira possível? Vamos supor aqui que eu tenho os monstros, eles são... Deixa eu ver. De força 2 e 4. E aí as minhas fadas, para simplificação eu vou dizer que cada uma tem o bônus 1, então você pode lutar contra cada monstro uma vez. E aí eu vou dizer que eu tenho as fadas aqui de poderes 3
e 5. Então eu tenho esses monstros, 2 e 4. Eu tenho essas fadas, 3 e 5. Bom, qual a melhor maneira possível então de eu botar essas fadas pra lutar contra esses monstros? Se eu pegar o 5 e usar ele pra derrotar o 2, aí eu derrotei um monstro. Só que a fada de poder 3, eu não consigo usar ela pra derrotar o monstrinho de poder 4. Então eu só derrotei um monstro dessa maneira que eu fiz aqui. Mas se eu pegar a fada de poder 5 e usar pra derrotar o monstro de poder 4, aí o que sobrou, que é o monstro de poder 2, eu consigo usar eu consigo usar a fada de poder 3 pra derrotar ele também. Então, se eu buscar emparelhar as minhas fadas com o monstro mais forte que ela conseguir derrotar, eu consigo chegar na melhor maneira possível de lutar contra os meus monstros. Porque pensa assim, ó. Uma fada forte, ela consegue ir contra um monstro forte e um monstro fraco. Agora, uma fada fraca, ela consegue lutar só contra um monstro fraco. Então eu posso fazer forte com forte, fraco com fraco e derrotar dois. Ou eu posso fazer forte com fraco, que é vitória para as fadas, e fraco com forte, que é vitória para os monstros. Então, para toda fada, eu vou buscar pegar o monstro mais forte que ela consegue derrotar, para ter certeza que eu não vou estar tirando a oportunidade de outra fada mais fraquinha pegar essa e desperdiçando o potencial dessa fada que é mais forte. Essa então é a melhor maneira possível de lutar contra os monstros. Eu vou pegar qual é a minha fada mais forte, aí eu vou tentar procurar o monstro mais forte que consigo usar ela pra derrotar esse monstro, porque aí eu vou estar aproveitando ao máximo a capacidade dela. Correto? Então vamos fazer isso. Eu vou criar aqui melhor fada. Esse melhor fada ele não vai ser a fada em si. Ele vai ser o índice no array fadas da fada que tem o maior poder. Que ela vai ser a melhor então. Então o que acontece? Eu vou procurar a melhor fada. E aí eu vou procurar os monstros mais fortes para melhor fada. Derrotar. Correto? E aí pensa assim, então. Se chegar algum momento onde eu não achar um monstro pra minha fada derrotar. Se ela não conseguir derrotar ninguém. Então. Vou pegar aqui. Monstros. Supor que seja 1, 2, 3, 4, 5. Aí as fadas seja. Novamente, só pra simplificação, eu vou considerar que cada fada só pode lutar uma vez. Então pensa assim. Vou procurar a minha melhor fada entre as fadas. É a fada de poder 4. Aí eu vi aqui, dos meus monstros, o monstro mais forte que ela consegue derrotar
Peraí. Não, eu quero que a última fada que sobrou não seja a mais forte dessa promoção. A mais fraca dessa promoção, exemplo. Então, 1. Aí aqui vai ser 2. Então, isso assim tá bom. 4 é a minha fada mais forte. O monstro mais forte que essa fada consegue derrotar é o de poder 3. Então esse aqui tá morto. Essa fada aqui já era. Agora eu vou. Como isso aqui é um loop, e eu vou ficar aplicando essas regras de novo, de novo, de novo. Eu vou procurar a próxima fada mais forte. Que agora é a fada de poder 2. A fada de poder 2, se eu for procurar aqui o monstro mais forte que ela consegue derrotar, eu não vou achar ninguém. Eu vou ver que essa fada não consegue derrotar ninguém. Se essa fada não consegue derrotar ninguém, então, essa fada aqui, todas as fadas que são mais fracas do que a minha atual melhor fada, que no caso são todas as outras, também não consegue derrotar ninguém. Correto? Se nem a fada mais forte consegue derrotar um monstro, as fadas mais fracas eu já tenho certeza que elas não conseguem também. E aí, como é que eu sei que a minha melhor fada que eu tô olhando agora não consegue derrotar um monstro? É simples. Se eu não conseguir procurar monstro mais forte enquanto a minha fada tiver bônus, é porque eu parei de procurar por causa que essa fada não consegue derrotar ninguém. Certo? Eu vou procurar monstro pra fada derrotar enquanto ela puder lutar. Enquanto ela tiver bônus. Por exemplo, se ela tiver bônus 3, eu vou tentar procurar monstro 3 vezes. Mas se em algum momento eu não conseguir achar um monstro que essa fada consegue derrotar, aí eu vou parar de procurar, sendo que a melhor fada ainda tem bônus. E se ela ainda tem bônus, é porque ela não consegue derrotar ninguém. Se ela não consegue derrotar ninguém, eu também sei que nenhuma outra fada mais consegue derrotar ninguém. Então acabou a minha luta. Então a minha condição de parada pra aplicar essas regras aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazer isso só enquanto a minha melhor fada não terminar a luta. Não, no caso, eu vou fazer isso só enquanto a minha fada, a minha melhor fada, terminar a luta com um bônus de 0. Eu só vou continuar procurando monstros para as minhas fadas derrotarem só quando a minha melhor fada conseguiu derrotar o máximo de monstros que ela conseguia. Beleza? E aí aqui dentro então eu vou aplicar as regras do jogo. Primeiro eu vou determinar qual é a melhor fada. Então eu estou assumindo que é a fada do índice 0. Mas eu preciso validar isso. Então eu vou fazer. Eu vou olhar por todas as fadas. E aí eu vou ver o seguinte, ó. Se o poder da fada que eu tô olhando agora for maior do que o poder da minha melhor fada, então essa é a nova melhor fada. Esse índice aqui é o novo índice da melhor fada. Aí beleza. Determinei então qual é a melhor fada. Agora, enquanto essa fada tiver bônus, eu vou ficar procurando monstro pra ela derrotar. Então. Enquanto tiver gás ainda, vou botar ela pra lutar. E aí, pra colocar ela pra lutar da melhor maneira possível, eu não vou colocar ela pra derrotar o primeiro monstro que eu achar. Eu vou passar por todos os monstros. E eu vou procurar o melhor monstro que essa fada consegue derrotar. Não é qualquer um, tem que ser o monstro mais forte que ela consegue derrotar. Eu vou assumir que esse melhor monstro é o primeiro. Então, o monstro que está no índice 0. Mas eu vou validar isso. Então eu vou passar por todos os monstros.
E aí? Se o monstro que eu tô olhando agora, o poder dele for menor do que o poder do meu melhor monstro, então não tem como ele ser o melhor monstro. Porque ele é mais fraco do que o melhor monstro que eu já tenho. Então eu vou só partir pro próximo. Também, se esse monstro que eu tô olhando agora, se o poder dele for maior ou igual, lembrando que quando o poder de um monstro e uma fada são iguais, é o empate, então não conta como derrota. Se o poder desse monstro for maior ou igual ao poder da minha melhor fada, então ele pode até ser um monstro melhor. Mas ele não é o melhor monstro derrotável, porque a minha fada não consegue ganhar dele. E aí, se a minha fada não consegue ganhar dele, ele também não é o melhor monstro derrotável, então eu posso só pular pro próximo. Agora, se esse monstro ele é mais forte do que o melhor monstro derrotável que eu tenho agora, mas ele é ainda mais fraco do que a minha fada, então ele é o novo melhor monstro derrotável. Aí depois que eu tenho o meu melhor monstro derrotável, então, fora desse loop aqui, depois que eu já determinei qual é o melhor monstro derrotável, eu vou fazer a minha fada derrotar ele. Eu posso só colocar mais um no contador de monstros derrotados. E aí colocar menos um no bônus da minha fada. Mas se esse monstro está derrotado, eu tenho que sinalizar de alguma maneira pro meu código que ele foi derrotado. Se não, pegando esse exemplo aqui do 3, eu vou falar que essa fada aqui matou o 3, mas ele vai continuar na lista. Supondo que eu tivesse outro 4 aqui. Ele olhar pro mesmo 3 e matar o mesmo monstro duas vezes. E aí o meu contador de monstros derrotados ia ficar distorcido. Se uma fada mata um monstro, tem que estar sinalizado isso de alguma maneira no meu código pra outra fada não vir e tentar matar o mesmo monstro. Eu vou fazer isso como, então? Vou fazer assim. Eu vou considerar no meu código que quando um monstro estiver morto, o poder dele é zero. Porque ele não consegue mais lutar, então o poder dele é zero. Faz sentido? E aí, quando o monstro for derrotado, então, o novo poder dele é, vai ser morto. Esse monstro agora está morto. Correto? Aí o que acontece? Como é que eu sei que essa fada, que esse melhor monstro derrotável aqui, realmente consegue ser derrotado pela fada que eu tô olhando agora? Isso parece meio contraditório, mas a gente tem que lembrar o seguinte: eu tô assumindo que o primeiro monstro é o melhor monstro que a minha fada consegue derrotar. Mas antes de assumir isso, eu não verifiquei se a minha fada consegue derrotar esse monstro. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se em algum momento desse loop aqui eu trocar o valor de melhor monstro derrotável, eu tenho certeza que esse I que entrou aqui
ele veio de um monstro que está vivo, porque se o monstro estiver morto, o poder dele vai ser zero. Isso vai ser menor que o poder de qualquer monstro. E também eu tenho certeza que esse monstro é mais fraco que a minha fada, por causa que ele passou por essa condição aqui. Se em algum momento, então, essa linha de código aqui rodou, eu tenho certeza que o melhor monstro derrotável é um monstro que realmente é derrotável pela minha fada. Agora, se para todos os monstros, ou eles foram parados aqui, ou eles foram parados aqui, e no final eu terminei o loop com a minha mesma é, presunção, digamos assim, o mesmo valor que eu inventei para o melhor monstro derrotável, que é o primeiro monstro, eu não tenho certeza se o primeiro monstro ele é realmente derrotável pela fada. Eu só acho que ele é, certo? Então, o que pode acontecer quando esse loop roda para todos os monstros, a fada não consegue derrotar mais ninguém, e aí o valor de melhor monstro derrotável nunca muda? Isso pode significar duas coisas. Uma é que o primeiro monstro realmente é o melhor monstro derrotável. E a outra quer dizer que a fada não consegue derrotar ninguém. Quando eu sei que a fada não consegue derrotar ninguém, na verdade, é simples. Se a fada não consegue derrotar ninguém, além do primeiro monstro, supostamente. Mas o primeiro monstro. Calma, não tá completando, mas. Mas o primeiro monstro está morto. Como eu falei, a fada não pode tentar derrotar um monstro que já tá morto. Também, se supostamente o melhor monstro que a fada consegue derrotar é o primeiro, mas na verdade ela não consegue derrotar o primeiro monstro, então se na verdade esse monstro que eu tô olhando agora, ele é mais forte do que a minha fada, então ela também não consegue derrotar ninguém. Então, para essas duas condições aqui, eu tenho o seguinte, ó. Imagina que eu rodei esse loop inteiro e essa linha de código aqui, 56, não rodou nenhuma vez. Ou por causa dessa condição, ou por causa dessa, nenhum monstro qualificou como o melhor monstro derrotável. Então eu continuo com a minha suposição de que o primeiro monstro é o melhor que a minha fada consegue derrotar. Mas eu tenho que saber se essa suposição é verdade, verificando se o monstro não tá morto, que se ele tiver, a fada não consegue derrotar ele, ou se o monstro não é mais forte do que a minha fada, porque se ele for, ela também não consegue derrotar ele. E aí, por que que eu paro o loop quando essas duas coisas acontecem? Porque assim, esse loop aqui, ele só vai rodar enquanto a fada conseguir lutar. Se a fada não consegue matar ninguém, ela não consegue mais lutar. Já acabou a vez dela já. Se eu não consigo derrotar ninguém nessa iteração, eu também não consigo derrotar na próxima e nem na próxima, certo? Então é bom já parar o loop por aqui, porque essa parte do código de procurar monstro pra minha fada derrotar já acabou. Correto? Então agora sim, essa parte do código está completa, ó. Eu vou pegar a minha fada mais forte. E aí, enquanto ela tiver força pra lutar, eu vou procurar o melhor monstro pra ela derrotar. Caso esse melhor monstro seja a minha suposição, eu vou ver se essa suposição é válida. Se a suposição for realmente válida,
Então eu vou matar o monstro, vou incrementar no meu contador de monstros derrotados, e vou tirar um do bônus da minha fada porque ela já lutou. No final, pra minha próxima iteração, só falta eu sinalizar pro meu código que essa fada lutou. Depois que eu pego essa fada de poder 4 aqui e uso ela pra derrotar um monstro de poder 3, do mesmo jeito que esse monstro de poder 3 ele tem que estar fora da minha lista, pra nas próximas iterações eu não tentar matar ele de novo, a minha melhor fada que eu tava usando agora, ela tem que estar fora da minha lista, pra na próxima iteração eu não tentar usar ela de novo. Eu tenho que pegar outra. Então eu vou fazer com a minha fada a mesma coisa que eu fiz com os meus monstros. Eu vou dizer então que já que acabou as forças dela pra lutar, então o poder dela agora é 0. Ou seja, essa fada está morta. Como essa fada morreu, na próxima vez que eu for buscar a melhor fada, com certeza não vai ser ela, por causa que eu tô pegando a fada que tem o maior poder. E 0 é menor do que os poderes de qualquer fada. Correto? Então, até as minhas fadas terem gás pra lutar, ou até nem a, me... ou até nem a minha melhor fada conseguir derrotar pelo menos um monstro, eu vou lutar. E depois que eu lutar, só me resta mostrar na tela minha quantidade de monstros derrotados. Correto? Então vamos ver se esse código funciona. Vou até digitar na mão pra gente ir entendendo. Então, ó, eu tenho três monstros, duas fadas. Os poderes dos meus monstros são 2, 2 e 4. Os poderes das minhas fadas são 1 e 3. Eita. Fada de segmentação, opa. O erro foi na hora de receber a entrada. Foi por aqui. Ah, esqueci o ampersand na hora de receber esses valores. Então, de novo. Três monstros, duas fadas. Os poderes dos monstros são 2, 2 e 4. Os poderes das fadas são 1. Ué? Deixa eu ver. Ah, nossa, caramba. Na correria eu acabei nem setando o valor inicial do i aqui. Agora sim. Os poderes das minhas fadas são 1 e 3. E a fada de poder 1 consegue lutar 3 vezes. A fada de poder 3 consegue lutar uma vez. Deixa eu ver. Eu setei o contador de monstros derrotados? Setei. Perdão, gente. Meu cachorro começou a latir aqui. Bom, continuando. A saída continua errada. Eu dei uma olhada rapidinho aqui
nas regras do jogo enquanto eu esperava ele terminar. Não achei nenhum erro. Mas realmente é por causa que o erro aqui tá na verdade na hora de mostrar a saída, porque eu tô printando o endereço de memória de mãos derrotadas. Então aquele número gigante que tá sendo mostrado no console, na verdade, é o endereço de memória de monstros derrotados e não o valor guardado dentro de monstros derrotados. Essa é a diferença muito importante que tem entre você escrever só o nome da variável e de você escrever ampersand e o nome da variável. Correto? Se eu formatar o valor da minha variável na string de saída, peraí. Agora sim, a, a entrada termina aqui. E a saída é esse 1 aqui. Quer dizer que eu consigo derrotar um monstro do mesmo jeito que a saída espera. Se a gente testar o exemplo 2, a, a entrada termina aqui, a saída é esse 3 aqui. Quer dizer que nessas configurações, onde eu tenho 3 monstros, 3 fadas, os poderes dos meus monstros são 2, 2 e 4. Os poderes das minhas fadas são 1, 3 e 6. A fada de poder 1 consegue lutar 3 vezes. A fada de poder 3 luta uma vez. A fada de poder 6 luta 2 vezes. Nessas condições aqui, eu consigo derrotar 3 monstros, exatamente como a saída espera. E realmente, né? A fadinha de poder 6 aqui, ela derrota o 4 e um dos dois. A fada de poder 3 derrota o outro monstro de poder 3. A gente consegue derrotar todos os monstros. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários. Foi até bom ter dado esse erro estranho para vocês fixarem na memória a diferença entre ampersand e o nome da variável e só o nome da variável. E por que que no printf é só o nome e no scanf é o nome com ampersand. Eu consegui no mesmo script errar tanto o scanf fazer sem ampersand e errar o printf fazer com ampersand. Mas pra vocês verem como essa pequena diferença faz o código inteiro dar errado, né? Bom, enfim. Muito obrigado e até a próxima.